Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. A reflexão de hoje, a respeito da necessidade da autoiluminação, é extremamente significativa. Lembremos a leitura que foi feita aqui, a oração, as leituras, o quanto a misericórdia divina nos concede essa oportunidade como espírito para que nós possamos atingir a plenitude, para que nós possamos chegar à iluminação, aquilo que o alto espera de todos nós. A misericórdia divina, a bondade divina, a justiça divina nos dá, através da lei da reencarnação, essa oportunidade de melhorarmos a cada dia. E é essa busca contínua, constante, que todos nós temos. Jesus já chamava a atenção: fazei brilhar vossa luz. Então, reconhece exatamente que nós temos uma luz. E quem vai acender esse interruptor somos nós. O outro nos possibilita exatamente a oportunidade de melhorarmos a cada dia. E só melhoramos com a presença do outro. O outro é quem nos auxilia em toda essa caminhada. Porque senão nós não temos nem identificação. De sorte, por exemplo, que no livro Ilumina-te, de Valdo Franco, ou Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, ele chama a atenção daquilo que é o determinismo na nossa vida, a plenitude. Jesus falou durante todo o tempo a respeito do reino dos céus, a respeito do perdão, a respeito da necessidade de aprendermos a amar, para que nós possamos trabalhar esse aspecto emocional dentro de nós. Porque quando nós cometemos o erro, então a nossa paisagem emocional, ela se modifica. Para que nós possamos, transformando exatamente os vícios que nós temos em virtudes, nós possamos ter esse equilíbrio, essa harmonia interior. Termos a paz. E alcançarmos, evidentemente, a felicidade, que é o que todos nós almejamos. Mas para isso, nós vamos precisar trabalhar os nossos pensamentos, que são responsáveis pelos nossos sentimentos. E esse é que é o grande problema que nós enfrentamos. Como é que nós refletimos, ou como é que nós agimos diante dos desafios da vida? Como é que nós agimos diante dos imprevistos? Não preciso ir ontem, não, antes de ontem, mas olhemos hoje. O que os nossos pensamentos, se nos trouxe tranquilidade ou não, se nos trouxe harmonia ou não, se nós conseguimos exatamente perdoar, tolerar, se nós conseguimos, através de determinadas oportunidades, estender a nossa mão. Então são os nossos sentimentos enobrecidos que vão nos trazer essa harmonia. Então, a autoiluminação é uma proposta inadiável para o nosso crescimento espiritual. E era assim que Joana de Ângeles coloca, através de Divaldo Franco, a busca da autoiluminação é essa proposta inadiável para a conquista da harmonia interior, para a conquista da plenitude, para o alcance do reino de Deus. Lembremos de uma coisa: onde está o reino de Deus? Dentro de cada um. Dentro de cada um. E que nossa consciência mostra exatamente que está dentro. Porque quando nós nos afastamos das leis divinas, que são imutáveis, que norteiam a nossa caminhada, que é o manual para que nós possamos seguir,
nós sentimos. E nós sentimos das mais variadas formas. E quando é um afastamento um pouco maior, nós entramos em sofrimento. E em sofrimento gera exatamente experiências para que o nosso espírito possa ser despertado. Então, o aspecto maior na nossa vida e determina quem nós somos são os nossos sentimentos. Isso nós não podemos esconder. Eu sou o que eu sinto. Porque eu posso ter a máscara, mas eu não vou esconder da espiritualidade maior o que eu estou sentindo. De sorte, por exemplo, que intelecto e razão não são suficientes. Sabe por quê? Porque não preenche interiormente. Imagine aquele indivíduo inteligente, estudioso, mas ele tem algum vazio existencial? De repente tem. Por quê? Conhece muito, e sabe muito de repente de determinadas coisas, mas isso é intelectualmente, mas emocionalmente. Sua inteligência está ajustada para o seu conhecimento? O seu conhecimento intelectual lhe dá discernimento. O seu discernimento lhe dá condições de escolha, porque você para, pensa, reflete, faz escolhas, e as nossas escolhas têm consequências. As nossas escolhas têm consequências na nossa vida, na nossa caminhada. As nossas escolhas têm consequências na nossa saúde. Quando nós escolhemos mal, as consequências são ruins. Elas vão se apresentar em alguma época, em algum momento. De sorte, por exemplo, que o trabalho do vazio existencial que pode existir em cada pessoa depende de nós. Depende do vigiar os nossos pensamentos. Depende de reeducar os nossos sentimentos. Porque sem a reeducação dos nossos sentimentos, nós não teremos paz. Se não tivermos paz, nós não temos equilíbrio. Se não temos equilíbrio, nós não temos saúde. Então veja as consequências em termos gerais. Então veja a necessidade da autoiluminação, que é o título exatamente dessa reflexão de hoje. A necessidade do autoencontro, ou seja, o chamado para que nós possamos olhar para o nosso interior. Conhecer a nós mesmos. Fácil? Parece fácil, mas não é. Será que nós paramos para meditar do que fizemos hoje, do que fizemos ontem, do que nós necessitamos mudar? Será que nós paramos para refletirmos sobre a nossa conduta, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes? Será que eu tive atitude impulsiva hoje, que era melhor calar, e no entanto eu coloquei para fora? Essa é a minha verdade. E de repente, essa verdade que levaria à libertação, de repente é aquilo que Chico Xavier chamava a atenção. A verdade é como um diamante. Quando ele é jogado no rosto do outro, pode ferir. Mas se você pegar esse diamante, colocar num veludo e presentear alguém, é bem diferente. Se dê uma joia para o outro. Então, às vezes, a nossa verdade não é aquilo que o outro estava preparado para receber. Não é aquilo que, por não controlar a minha impulsividade, que muitas vezes vem sob a forma de raiva, de cólera, que vai nos fazer tanto mal. E imagine quem recebeu. Quanta cicatriz pode ter. Aquela discussão conjugal que poderia ser resolvido através exatamente de um diálogo. E esse diálogo vai ficando distante. Então nós precisamos desse autoencontro e precisamos da autorrealização.
A autorrealização, ela só se dá pelo domínio dos sentimentos, porque aí existe a transformação. Nós falamos isso facilmente. Toda hora a doutrina espírita traz isso, a necessidade da reforma íntima, a cada momento, a cada instante. Esse esforço, como Kardec chama a atenção, empreendido em domar as más inclinações. Onde é que está aqui, mostrando Joana de Ângeles, que o intelecto e a razão não são suficientes? No seu livro, Vitória sobre a Depressão. Riquíssimo. Um livro riquíssimo. Daí existir inúmeras confusões sobre a iluminação. É a grande meta que todos devem buscar, que todos nós devemos buscar, alcançarmos o melhor de nós mesmos. Porque enquanto não alcançarmos o melhor de nós mesmos, nós ainda teremos tropeços, equívocos, arrependimentos para aqueles que conseguem se arrepender. Porque senão, a culpa, quando nós enxergamos que fizemos alguma coisa errada, imediatamente vem culpa e remorso. Quando nós não aguentamos, nós terceirizamos. A culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, do chefe, de todo mundo. Não é minha. Então, por quê? Mas de qualquer maneira, a culpa e o remorso é o start para o arrependimento. Então eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais ter essa manifestação. Eu tenho que me esforçar. Porque eu também não consigo mudar da noite para o dia. É quase que impossível. Seria muito bom se nós saíssemos dessa casa de oração, dessa escola de fé, depois, por exemplo, de uma reflexão, totalmente mudados. Mas nós podemos ser tocados. Então, confusões, confundido exatamente com manifestações extrafísicas. É uma paranormalidade, é um sensitivo, é um médio, é uma obrigação mediúnica, outras exigem esforços mentais e morais. Então a doutrina espírita ela é clara. Qual é o objetivo dela? A transformação moral do indivíduo. Veja que isso é individual, mas a repercussão ela é coletiva. Quando você melhora, quando eu melhoro, a interpretação ela é coletiva, o resultado ele é coletivo. Então essa necessidade de esforço. Então entendamos que o esforço deve fazer parte da do nosso interior e deve ser perseverante. O esforço empreendido em domar as más inclinações, repito, é aquilo que Kardec recebeu de orientação da espiritualidade. De sorte, por exemplo, que quando é que ocorre a iluminação? Quando nós temos uma predisposição psíquica. Porque todo o nosso estado mental ele é preparado para a experiência. Lembremos das nossas experiências, de todas as formas. Quantas situações nós já passamos? E isso nos auxiliou a modificarmos de alguma forma, em algum momento, em alguma circunstância. São as nossas experiências que aceleram o nosso processo. E veja, por exemplo, que quantos erros nós já cometemos, quantas quedas nós já tivemos, mas enxerguemos aquilo que a intuição nos traz quando nós nos aproximamos da espiritualidade maior ou nos aproximamos daqueles que vibram na mesma sintonia nossa. Porque enquanto nós não modificamos, nós vamos também atrair a espiritualidade que vibra na mesma sintonia nossa. Então é através desse esforço, é através desse reconhecimento dos equívocos que nós fizemos, que tivemos, das quedas que nós já tivemos, para exatamente acelerar esse processo rumo exatamente a isso aqui, a luz. Observe e vocês vão ver durante todo o tempo que no horizonte tem sempre um ponto luminoso, tem sempre uma luz.
Às vezes surge inesperadamente a iluminação, como aconteceu com Buda. Onde era que Buda vivia? Um castelo, cercado, protegido, amparado. Um belo dia ele resolve sair do castelo, sair daqueles muros, e ele vê o sofrimento. E ele enxerga a morte que até então ele não enxergava. Então, diante disso tudo, ele trabalhou as 4 verdades, as modificações. E a verdade é aquilo, por exemplo, que Jesus mostrava. A única coisa que ele não respondeu, Pilatos questionou e ele ficou calado. A verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, veja, São Francisco, berço rico, aquele poeta, aquele cantor, aquele indivíduo jovem, cheio de sonhos, que aí, como todo jovem, como todos nós, na verdade, projetamos alguma coisa, mas um coração bom, diferente da visão. Isso não quer dizer que o pai era ruim, mas a visão de auxiliar, de estender a mão ao próximo, fez com que ele tivesse atrito. Mas, inesperadamente, ele foi chamado. E ele aceita o chamado e segue, trabalhando com os pobres, conversando com os animais, formando mais de 200.000 pessoas. Imagine, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha a rede, por exemplo, virtual, caminhando e agindo. Então, inesperadamente. Por outro lado, sob imensa emoção. São tantos os relatos. Olhemos os relatos da Bíblia, do Velho Testamento. Olhemos os relatos do Novo Testamento. Olhemos, por exemplo, o que aconteceu com Saulo de Tarso, com Paulo. Naquele caminho para Damasco, ao encontrar Jesus em espírito, quando ele questiona Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai. A luz intensa o cega. Então foi inesperada a transformação de Saulo para Paulo. O isolamento que ele tem para exatamente se modificar. É a necessidade que nós temos da nossa reclusão em determinados momentos. Porque quando Jesus fala que quando quiseres orar, fecha-te. Mas não são as 4 paredes do quarto. Porque as paredes, em determinado momento, ou o isolamento em determinado momento, ele é um péssimo conselheiro. O travesseiro é um péssimo conselheiro, mas pode ser um ótimo conselheiro, quando ele é voltado para a melhora. Então ocorre inesperadamente, e em outra condição, ocorre discretamente, nesse momento do silêncio. O silêncio tem uma força. O silêncio bem utilizado tem uma força. Quantas contendas, quantas confusões, quantas dificuldades, quantas intrigas podem ser evitadas em função do silêncio. É uma diferença muito grande entre o bom ouvinte e entre aquele que fala de repente demais. Então o silêncio da mente é fundamental. O silêncio do coração permite que mesmo que nosso coração esteja ferido, lacerado, permite que entre as emanações que vêm do alto. A luz que vem do alto, que vai trazer a iluminação para si e que vai, ao mesmo tempo, aquele que se ilumina, vai iluminar aquele que está ao seu lado. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. De forma nenhuma. De sorte que o mundo é isso aqui. O ser iluminado, ele passa por determinadas situações. Esse túnel, de repente, parece até que vai comprimir, que vai esmagar. Mas é um túnel que pode levar a essa luz. Essa janela que é aberta e essas cortinas que são abertas, quando você permite que a luz que dá vida, que permite que você enxergue, amplie esse horizonte, é fundamental. Para que nós possamos entender exatamente que nós vivemos no cosmos. E diante dessa situação,
Olha os relatos dos espíritos felizes. Vamos ver no livro Céu e Inferno. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec traz inicialmente os espíritos felizes, o relato do mundo que eles enxergam. E tantas outras, quando descortinam o mundo espiritual, como André Luiz em toda a sua obra, mostrando exatamente a diferença entre um mundo onde o nosso estado consciencial ele é comprometido. Então, ser iluminado, aquele que se ilumina, descobre a vida na sua grandiosidade, experimenta um sentimento de compaixão. Já começou a enxergar o outro. Não é a dó apenas, mas é a compaixão. É essa compaixão ativa, porque os espíritos superiores, eles estão trabalhando diuturnamente para que nós possamos nos melhorar. Nós passamos por um estágio no mundo espiritual para reencarnar, para usufruir dessa misericórdia divina, dessa bondade e da sua justiça. Então, nós fomos orientados e nos foi enviado um mentor espiritual, um gênio, um anjo da guarda. Coloque o nome que quiser, mas nós não estaremos sozinhos. Sempre tem alguém mais elevado para nos auxiliar. A misericórdia divina, ela é infinita, mas não é cega. Por que nós estamos nesse mundo onde dominam as paixões, como espíritos, já que somos imortais como espíritos? Por que nós estamos aqui? Porque o nosso grau evolutivo só nos permite isso. Estamos exercitando. Então, acompanhado da gratidão, ou seja, sejamos gratos aos nossos pais, que apesar de ter muitos filhos, alguns nos aceitaram. Podia ter tentado o aborto. A gratidão por cada dia de vida, para que nós possamos modificar através desse benefício que recebemos. A gratidão ao Pai, a gratidão ao Criador e a todos quantos nos precederam. Nos trouxeram princípios e valores. Essa é a responsabilidade dos pais. E que serão cobrados por isso. Nós que somos pais, nós seremos cobrados. Que fizeste do tesouro que eu vos confiei? Porque o Filho é do Criador. Nós somos irmãos espirituais. Estamos juntos. Então, aos contemporâneos, que quantas pessoas estão ao nosso lado e às vezes e nós recebemos auxílio. Quantas vezes aquele professor nos auxiliou, aquele vizinho, quantas vezes aquele colega. Nós precisamos de exemplos. Pai, colega, amigo. Nós precisamos de exemplos. E isso é tão bom. E aqueles que virão depois, quantos chegam a essa casa? A porta está aberta para receber e acolher e consolar todos que sofrem e que buscam a esta casa. Quantas lições vão trazer? Quantas oportunidades estão nos fornecendo? De sorte que quando nós olhamos aqui, veja a imagem que nós temos, uma imagem de consolo, uma imagem de acolhimento, uma imagem de proteção, um diálogo. É bem verdade que estamos numa rua, nós estamos cercados de prédios belíssimos, a multidão está aí, mas o que fica aqui é exatamente essa imagem. Que todos nós podemos atuar. De sorte, por exemplo, que aí se trata de evolução, ou seja, de transcendência. É um instante significativo da expressão do amor. Veja, um instante significativo da expressão do amor. Veja o sorriso dessa senhora. Veja a serenidade
daquele que acolhe. E esse instante significativo passa a movimentar-se além do estreito círculo do ego e do si mesmo. Então você já conseguiu sair de si para poder estender a mão a alguém. Mesmo que você não vá ver mais nunca. Mesmo que a outra pessoa que recebeu não seja grato. Mas você já teve o benefício. Para servir a sociedade no seu conjunto. Nós temos uma responsabilidade. Veja que o nosso exercício começa na família. A célula máter da sociedade é a família. Nós podemos trabalhar, nos dedicarmos às obras e a uma série de coisas, mas não podemos esquecer da nossa família. Daqueles que foram colocados do nosso lado. Nós não podemos esquecer. Então, se a família estiver bem, se você melhora a família. Se você melhora a família, você melhora a sociedade. Então, vai contribuindo para quê? Para essa harmonia, para exatamente essa ação de solidariedade. Toda a humanidade necessita da solidariedade universal. Toda a humanidade necessita da fraternidade universal. E isso causa bem-estar. Os nossos noticiários estão cheios de guerra. Paremos para pensar, para refletir. Nós não estamos em guerra, a nossa guerra é outra. Mas nós não estamos ainda soltando bombas, recebendo bombardeios. Não estamos passando fome. Poderemos, mas ainda não estamos. Então, a fraternidade e a solidariedade universal é necessário. O olhar compassivo, talvez não é passivo. Tá, eu tenho compaixão, mas ela é passiva. Eu continuo seguindo o meu caminho e os meus sentimentos daqui a 5 minutos eu já esqueci tudo que se passa ao meu redor. Mas é ativo, a necessidade de ser ativo. Então, essa transcendência nos leva à sabedoria. E veja, por exemplo, quando você olha um indivíduo que já viveu bastante, que já está no inverno da vida, os cabelos brancos que representam a neve, mas não é a neve, o mais importante é a sabedoria daquilo, por exemplo, que ele aproveitou nas suas experiências. Então, a sabedoria dilata exatamente todos os seus sentimentos adequados, nos traz o equilíbrio, é utilizado para a compaixão e o amor. Então, sublime conversar com alguém que aproveitou as suas experiências, que aproveitou as suas dores e o seu sofrimento e transformou em sabedoria, o quanto traz de paz e de tranquilidade. Por outro lado, essa sabedoria leva a equilíbrio interior. Então, o indivíduo se torna conhecedor do que ocorre à sua volta. Tem mais tolerância, tem mais paciência, tem mais resignação, tem mais abnegação. Tem tantas virtudes que às vezes ela está escondida no silêncio. Naquele silêncio que se transforma muitas vezes em bondade. Então, superando todas essas paixões emocionais, superando esses interesses egoístas, que essa é a grande chaga da humanidade, se equilibrando e aceitando a vida como ela é, que é a regra fundamental para ser feliz. Não fazendo ao outro o que não gostaria que o outro fizesse a você, ou fazendo ao outro o que gostaria que ele fizesse. Então, essa é a regra de ouro para sermos felizes. Então, a sabedoria, através da iluminação, modifica toda a nossa estrutura. Agora, para que ocorra a iluminação, é necessário que se alcance o estado de inocência. Será que é à toa? Deixai vir a minhas criancinhas? Ou se nós agirmos como crianças,
Não é com o desconhecimento que a criança tem, não é com a inexperiência, mas o estado de inocência que ela tem e que permite com que ela esqueça. Veja, uma criança, vocês já viram festa de criança? Eles brigam. De vez em quando tem um correndo atrás do outro, né? Em 5 minutos estão brincando novamente. É assim que ocorre com o adulto? Não é. Então esse estado de inocência, superando as suspeitas, das suspeitas e dos vícios, na verdade, modifica essa estrutura dos nossos conceitos morais. Então não é à toa que Jesus chama a atenção de termos e recuperarmos essa inocência da criança, essa pureza, apesar de que nós sabemos que não são espíritos novos, às vezes são muito mais velhos do que os pais, que vieram ali e foram colocados naquela família para ensinar, para redimir exatamente dos atritos que tiveram em vidas passadas. É assim que as coisas funcionam. De sorte que a verdadeira inocência é isso aqui, não é essa ignorância infantil. Não se trata do desconhecimento que ainda tem. Porque a infância do ser humano é a mais longa de todos os animais, mas que permite aos pais dar princípios e valores, formar esse alicerce nessa caminhada. O quanto nós somos gratos aos nossos pais. Às vezes por aquilo que eles nem falaram, que eles responderam em silêncio, até pelo olhar, que hoje tanto se questiona. Antes, o meu pai, meu avô, bastava olhar que já tinha resolvido o problema. Nem sempre hoje se resolve com o olhar. Não é. Então, mas é essa anulação da malícia que não existe na criança, das intenções dúbias e das intenções, de repente, invejosas. A anulação da malícia é exatamente a superação das suspeitas. Porque enquanto nós estamos julgando, suspeitando, nós perdemos às vezes a oportunidade de adquirir um amigo, que poderia ser um grande amigo, mas eu coloquei uma distância pelo meu julgamento. Eu fiz afastar. Então perdi a oportunidade de seguir nessa caminhada e nessa trajetória. É buscando a verdadeira inocência, é essa pureza de intenções, essa ausência de segundas intenções, de inveja. Segundas intenções, quantas vezes um sorriso, mas a intenção que nós não conseguimos esconder do alto, da espiritualidade, ela é totalmente diferente da máscara que é enviada. Então, veja que nessa trajetória, a necessidade de buscar exatamente essa inocência. Veja a diferença entre uma criança, um sábio e uma criança. A criança, à medida que cresce, ela vai perdendo a inocência. Quando chega na puberdade, na adolescência, a reencarnação se deu plenamente. Consequentemente, ele resgata e vai manifestar aquilo, por exemplo, que ele já traz de outras épocas. Por isso que o trabalho na infância dos princípios e valores, da evangelização, inclusive, é fundamental para ter discernimento entre o bem e o mal. Mesmo que as portas se abram, mesmo que recupere, por exemplo, a reencarnação se completou e que recupere aquilo que o véu do esquecimento nos foi dado por misericórdia divina. Então, à medida que cresce, a criança perde a inocência. Alguém aqui já ouviu um pai, uma mãe dizer: eu tenho em casa 2 aborrecentes? O adolescente. Será que é por conta exatamente do diálogo que não está existindo? Ou será que é pela manifestação que ele tem? Nossos filhos não enxergam os nossos defeitos enquanto são pequenos. Nós não temos defeitos. Mas na adolescência, eles enxergam. Acabou o véu do esquecimento.
e eles enxergam. E o sábio, com o tempo, ele vai adquirindo a maturidade espiritual, ele vai se tornando mais inocente, consequentemente mais feliz e mais confiante. Então, depende dessa caminhada, se soubermos aproveitar para adquirirmos a maturidade psíquica e a maturidade espiritual. É esse o processo, é esse o desafio de todas as formas. Daí a necessidade do autoconhecimento e compreensão. Quando olhamos no espelho, esse foco de luz que está diante de nós, nós somos conclamados a compreender os outros. Porque senão a visão, o que eu enxergo é somente a mim. Então a autoiluminação é a forma mais eficaz de compreender os outros. Porque o indivíduo que conhece a si mesmo, após descobrir de onde veio, para onde vai, de alcançar um novo patamar de felicidade, ele consegue enxergar o futuro. E o nosso futuro está no mundo espiritual, para onde retornaremos. Para onde o nosso estado consciencial vai nos dar, vai nos permitir, no reino de meu Pai existem várias moradas, dizia Jesus. Qual é a morada que nós vamos ocupar? Aquela que o nosso estado consciencial permitir. Por isso que 2 minutos a mais de vida necessário pode transformar quanto perdão, quanto reconhecimento. Por isso que 2 minutos a menos pode me levar à pátria espiritual em condições de violência, de agressividade, e a reencarnação se tornar um tanto quanto difícil, décadas, séculos. Aí as histórias elas estão aí, descortinando o mundo espiritual, como André Luiz traz, como mostra. Em Libertação, nós temos no livro Libertação exatamente quantos séculos para que aquela mãe trabalhando para aquele espírito que ainda não conseguiu olhar e trazer um pouco de luz para si mesmo. Então, esse autoconhecimento e compreensão é que nós possamos entender que sempre no horizonte tem uma luz. Que por mais obstáculos que nós tenhamos nessa caminhada ao nosso lado, lembremos que nós não estamos caminhando sozinhos. Não estamos. O rumo, tantas pessoas estão conosco. E veja que do nosso lado, quantas pessoas, quanto amparo e proteção para nós atingirmos exatamente essa luz. Então, esse pertencimento universal mostra exatamente que o ser iluminado compreende que ele não se pertence. Ele pertence à estrutura cósmica, a essa criação que é filho de Deus, que todo o nosso esforço em favor do próximo e do mundo faz parte da nossa vida. Nós somos conclamados para isso. O que é espiritualidade e o que a própria doutrina espírita traz? Objetiva, que nos transformemos em homens de bem. É esse o caminho. Quando Jesus afirma que o reino dos céus está dentro de nós, é mostrando exatamente que o céu e o inferno está dentro de nós. Que somos nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que vamos modificar e que vamos nessa estrada. Veja que a estrada, uma vez percorrida, a iluminação ela já ampliou individualmente. Por quê? Porque a iluminação ela não tem limite. O homem nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre o corpo. O espírito nasce, vai crescendo, crescendo, crescendo. Onde é que nós alcançamos? Até onde ele cresce? Nós temos uma limitação dos nossos sentidos. Quantos espíritos crísticos tem aí trabalhando no universo? Auxiliando e amparando. Então não vai faltar morada para todos nós. De sorte, por exemplo, que a finalidade da existência é essa, é a conquista exatamente da existência corporal.
Porque enquanto nós não estamos bem, nós adoecemos com relativa facilidade. Está aí. Não precisamos ir muito longe, não. Está aí a hipertensão emocional, está aí a gastrite, está aí a artrite, está aí o lúpus, está aí as doenças, de uma forma geral, onde nós contribuímos. Esse é que é o grande problema. Entendermos que nós somos responsáveis pelo que ocorre conosco. Então, a necessidade exatamente de romper as barreiras não é algo inalcançável. Conhece alguém que não perdoa que tenha paz? Conhece alguém que não tem paz, que tenha felicidade? Que todos nós almejamos. Perdoar é possível? É fácil? Não. Mas é possível. E mais ainda, é necessário. Então, a autoiluminação vai rompendo barreiras. E vai rompendo barreiras, e veja que se você olhar o bosque que se encontra aqui escuro, as árvores frondosas, quanto tempo de repente, às vezes até levou dezenas de anos para poder crescer. Mas sempre repetimos, no horizonte existe uma luz. Então, qual é o caminho para a iluminação interior? Despertar para a realidade imortal. Entendermos que nós retornaremos à pátria. E uma vez desperto para essa realidade da vida imortal, os nossos comportamentos se modificam. Ou pelo menos deveriam modificar. Às vezes nós resistimos, nós temos resistência às mudanças, de alguma forma. Nós queremos mudar o outro. Quer mudar o esposo, quer mudar a esposa, quer mudar o filho, quer mudar o colega. Mas não fazemos um esforço maior para a nossa mudança, que é muito mais importante. Então, é exatamente ter o domínio dos sentimentos. O autoconhecimento leva ao autodomínio dos sentimentos. É desenvolver a compaixão. Então, desenvolvendo a compaixão e por todos que sentem. Espera aí, às vezes nós achamos que o nosso sofrimento é maior do que o de todo mundo. Não é. Do nosso lado, tem tantas pessoas que estão passando por situações difíceis. É cultivar o amor, de forma que isso esteja presente no nosso coração. Então, nós estamos caminhando, e esse é o caminho para a iluminação interior. Agora, onde nós vamos encontrar? No Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, no seu exemplo. Então, centralizar a ação no pensamento de Jesus. Então, mesmo se afastasse dos deveres que te dizem respeito junto à família, como foi citado aqui anteriormente, junto à sociedade, a responsabilidade que você tem, a sua ação, ela tem uma repercussão na sociedade, ao próximo. Porque o próximo nos faz aproximar de Deus, ou também nos afastar de alguma forma. Então, trabalhando isso de forma contínua, nós vamos adquirir essa iluminação. De sorte que nós temos uma responsabilidade pessoal. Essa responsabilidade individual. Então, nós somos responsáveis por tudo que ocorre conosco. Olha, a imagem nos traz o indivíduo com uma luz que ele consegue, nesse momento de oração, de recolhimento, ele consegue trazer para si. E quanto essa luz pode ampliar. Então, é necessário a perseverança. É necessário que possamos refletir sobre as nossas experiências, sobre as nossas quedas, sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, para continuarmos ganhando autoconfiança e seguirmos na trajetória, para termos um poder de escolha, porque isso vai determinar o caminho espiritual que eu vou me encontrar e, consequentemente, as consequências, os resultados dessa ação. Porque nos nossos sentimentos, dependendo dos nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas são totalmente diversas. Se o nosso sentimento é ruim, a atitude é ruim. Se o nosso sentimento é bom, a atitude provavelmente será boa. Então, qual é o caminho para o bem-estar? Para essa iluminação cada vez maior? Envolver-se na luz do amor.
edificar-se interiormente, evitar sentimentos negativos, porque os sentimentos negativos, eles são energeticamente comprometidos, pesados, nos arrasta, nos traz peso para carregarmos, não conseguimos muitas vezes nem olhar para o alto, porque o peso está sendo muito grande através dos meus sentimentos negativos. Então, através das minhas angústias desnecessárias. O que é angústia? É difícil às vezes até definir, mas é fácil, porque a sabedoria popular define isso claramente. O que é angústia? Aquela coisa ruim dentro de você. Aquela coisa ruim dentro de nós. Então a ansiedade injustificável, o medo, a solidão egoísta. Então eu vou me afastar da família, eu vou me afastar dos amigos, eu não vou mais para aquela reunião de colegas, enfim, esse isolamento egoísta. Então, edificando interiormente, cultivando os nossos pensamentos superiores, porque a luz ela já existe dentro de todos nós. Somos nós que vamos fazer, por exemplo, brilhar. Então, nós que queremos o bem-estar, a saúde e a alegria. Então, o que o ser humano necessita? Ele necessita de saúde. E saúde ele só tem com equilíbrio, com harmonia. Ele necessita da alegria que comunica a Deus. Ele também só tem alegria se tiver equilibrado. E necessita da paz para conseguir a felicidade. Isso é as coisas simples da nossa vida. E é esse esforço através da confiança em Deus. Entregar totalmente. Então, nós não podemos esquecer de uma coisa. A nossa oração. O nosso recolhimento. O nosso evangelho no lar. O nosso momento de ligação com o alto. Para podermos suportar as vicissitudes da vida. Então, não podemos esquecer a presença de Deus. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, soberanamente justo e bom. A entrega total para que nós possamos agradecer, para que nós possamos encontrar exatamente essa harmonia. De sorte, por exemplo, o caminho da autoeliminação, vencermos os nossos desafios. Vencermos o vazio existencial que pode existir. Vencermos o nosso ego, que às vezes nos limita. Vencermos o nosso medo do futuro. Por que nós temos tanto medo de morrer? De voltar à pátria espiritual? Pelo medo do desconhecido. Mas aqui é conhecido. Das angústias, da ansiedade. Tudo isso tem solução. E para o vazio existencial é a autoiluminação. Para o ego limitante é a evolução. Para o medo do futuro é atingir a maturidade psíquica e espiritual. Para as angústias é a confiança em Deus. Qual é o resultado disso tudo? O vazio existencial, a autoeliminação, nos leva à plenitude. O que que é o nosso determinismo? Nós vamos ser plenos. Nós vamos ser felizes. Então, a transcendência é a capacidade de estendermos a mão ao próximo, colocarmos a nosso ombro à disposição, o nosso ouvido. O medo do futuro, através da maturidade espiritual, é a paz interior. E a confiança em Deus é a harmonia e o bem-estar. Porque mesmo que estejamos vivendo e vivenciando situações difíceis, todo o nosso sofrimento ele é passageiro. O que não passa é o amor. Esse vínculo que se mantém mesmo com aqueles que já se foram para a pátria espiritual, que continua nos amando, nos amparando, nos protegendo, buscando a melhor a cada dia e a cada instante. Esse vínculo ele é necessário. Esse vínculo ele é possível. Então, esse encontro com a paz e a saúde não é apenas uma questão de fé religiosa, mas é o ideal da humanidade. É o ideal de benemerência, o ideal da beleza que a arte traz, da ciência que cada vez mais se desenvolve, do pensamento. De sorte, por exemplo, que é através do discernimento da nossa mente, do amor no nosso sentimento, da conquista da paz,
que aquele bosque escuro, enegrecido, hoje ele está iluminado. Iluminando para que nós possamos, a cada momento, crescermos em rumo à luz que emana do alto e que nos incentiva a modificarmos. Que Deus nos ampare e proteja.